Bom, pessoal, então vamos lá para alguns exercícios bem simples de probabilidade, né? Então, primeiro, a gente lançou a moeda 3 vezes. Qual a probabilidade de sair exatamente uma coroa? Já coloquei aí a resposta, 3 oitavos. Mas de onde vem esse 3 oitavos? Se você enumerar todas aquelas possíveis, se enumerar basicamente o espaço a mostrar, vou ter quais são as combinações? 8. Todas caras, todas coroas. Aí eu tenho duas caras e uma cara. Se eu tiver duas caras, eu tenho uma coroa, não é isso? Então, se isso acontecer, essa coroa ela vai flutuar, ou seja, eu tenho, né, uma coroa, então eu posso ter essa coroa no primeiro lançamento, no segundo ou no terceiro. Então, eu vou ter, ó, cada probabilidade é um meio vezes um meio vezes um meio. Então, aqui, ó, coroa aqui, cara, cara, meio. Ou eu vou ter aqui a coroa no segundo lançamento. Então, meio vezes meio vezes meio, um oitavo. Ou no terceiro lançamento. Então, isso aqui eu vou somar, porque ela pode estar no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Por isso que dá 3 oitavos. No segundo exemplo, no caso B, sair pelo menos uma coroa. Vai ser como? A gente pode fazer pelo complementar. Ou seja, um menos a probabilidade de sair pelo menos uma coroa é ou uma coroa, ou duas coroas, ou três coroas. Então, eu posso fazer um menos todas as faces sendo cara. Se todas as faces forem cara, vai ser cara, cara, cara. Meio vezes meio vezes meio. Um oitavo. Um menos um oitavo, 7 oitavos. Ok? Dois dados são lançados. Qual a probabilidade da soma das faces obtidas ser igual a 8? Aí no caso eu botei 5 sobre 36. Porque se você fizer lá o desenho de todas as possibilidades, plano cartesiano, 1 a 6, 1 a 6, né? Quais são as possibilidades de eu ter essa soma 8? Ou 6 e 2, 2 e 6, 5, 3, 3, 5, 4, 4. Ou seja, 5 em 36. E por que 36? Porque se eu fizer lá, lançando os dois dados, eu vou ter todas essas possibilidades. Ok, gente? Eu vou ter 5 sobre 36. Superior a 8. Superior a 8, o que é que eu vou ter? Vou ter 5, 4, 4, 5, ou seja, 9. 6 e 3, 3 e 6, 10. 5, 5. Não, 6 e 3, 3 e 6, 9. 5, 5, né? 10, 6 e 4, 10, 4, 6, 6, 5, 11, 5, 6, 11, 6, 6, 12. Então, eu tenho 8 possibilidades dentro de 36. Ok? São exemplos bem simples. Outro exemplo, terceiro exercício. Considere um conjunto dos dias do ano. Então, vamos considerar aqui de forma normal 365 dias. E o conjunto H formado por todos os subconjuntos de D com dois elementos. Então, todos os subconjuntos com dois elementos desse conjunto D, tá? Que são os dias. E esses subconjuntos são feitos sem reposição. Então, escolhendo se A ao acaso B pertencente a H, qual a probabilidade da soma dos seus elementos ser 183? Então tá aí, ó, 1 sobre 730, mas vem de onde? No primeiro caso, eu tenho 182 sobre 365. Por quê? 182 sobre 365. Eu não quero que a soma seja abaixo de 183, então eu posso ter de 1 até 182. Porque o próximo, se eu somar, por exemplo, 182, ele vai ter que ser 1, não é? Se eu somar o 180, o próximo vai ter que ser o 3. Então, se eu botar 183, eu já vou ter, por exemplo, 183 mais o zero. E o zero não está dentro do conjunto D. Então, vai ser 182 sobre 365. Ou seja, vou ter 182 possibilidades em 365. Vezes 1 sobre 364. Primeiro, como é sem reposição, meu espaço a mostrar vai diminuir de 365 para 364. E por que é 1? Porque eu já estou forçando. Ou seja, aqui eu tenho 182 possibilidades, mas um próximo eu já tenho que forçar que seja aquela que é a soma de 183. Por exemplo, no exemplo que eu dei, se eu pegar o 182, o próximo vai ter que ser o 1. Se eu pegar o 180, o próximo vai ter que ser 3. Se eu pegar o 170, o próximo vai ter que ser o 13. Então, esse produto vai me dar 1 sobre 730. Tá? É um exemplo bem clássico aí de probabilidade.
Aí vamos começar aqui com os exemplos mais simples, trabalhando com urna agora. Uma urna contém 6 bolas pretas, 2 brancas e 10 amarelas. Uma bola é escolhida ao acaso na urna. Qual a probabilidade de a bola não ser amarela? De não ser amarela, ela ser ou preta ou branca. Ok? 8 sobre 18, tá? A bola ser branca ou preta. Branca ou preta, você pode não ser amarela, né? Seria equivalente. Então você poderia fazer pelo complementar também, um menos de ser amarela. Então, ou você pode fazer 6 mais 2 sobre 18. Da bola não ser branca e nem amarela, dela ser preta, que é 6 sobre 18. Bem simples, né? Outro exemplo, tem um grupo com 200 pessoas, tá? Sendo 160 com RH positiva, 100 tem tipo O e 80 tem fato RH positivo e sangue tipo O, ou seja, interseção. Se uma dessas pessoas for selecionada ao acaso, qual a probabilidade de seu sangue ter fator RH positivo? Bem simples, né? 160 sobre 200. Eu tenho 200, 160 tem RH positivo. Então a probabilidade vai ser simplesmente casos favoráveis sobre possíveis, 160 em 200. No item B, seu sangue tem fator RH positivo ou ser do tipo O. Então o que é que eu tenho aqui? Probabilidade da união de dois eventos. Que seria o quê? Probabilidade da união entre RH positivo e tipo O. Então vai ser o quê? Eu coloquei 9 sobre 10, ou seja, 160 sobre 10, que é a probabilidade de ter RH positivo, ou ser do tipo O, que é 100 sobre 200 menos a interseção entre, né, T tipo O e ser RH positivo. Simplesmente a aplicação daquela definição que eu mostrei para vocês. Então fazendo essas operações 18 sobre 20, que é 9 sobre 10, ok? Eu tenho os dígitos de 1 a 5, né? E com esses dígitos eu vou formar números de 4 algarismos. Um deles é escolhido ao acaso, com a probabilidade dele ser par. 2 quintos. Por quê? A probabilidade dele ser par, eu vou montar um algarismo de só com esses números de 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, a probabilidade dele ser par, eu poderia fazer a combinação entre os vários algarismos, mas o que vai importar é o último. 1.000.002, né? Par ou é ímpar? Par. 1.000.001, ímpar. Então, o que vai importar vai ser o último. Então, o que vai me importar vai ser simplesmente a probabilidade de sortear o último elemento. Como eu só tenho dois elementos pares, dos 5, vai ser 2 quintos, que é de o último elemento ser 2 ou 4. De ser ímpar, eu posso fazer um menos de ser par, ou 3 quintos, que é 1, 3 ou 5 sobre, né, o total, que são 5 elementos. Né? Bem simples, né? A gente pensa que é uma questão difícil, mas no final das contas é bem simples, né? Outro exemplo aqui que já usa combinatória, né? De um lote com 200 peças, isso aí vocês na engenharia de produção e na administração já fazem, tá? Principalmente, então vou ter um lote aqui com 200 peças, sendo 180 boas e 20 defeituosas, ok? A gente já sabe disso previamente. Então, ó, 10 peças são selecionadas ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade de 10 peças serem boas? Então eu vejo aqui, ó, é a combinação das de 180 eu escolho 10, das 180 boas eu escolho 10, das 20 defeituosas eu escolho 0, dividido das 200 eu escolho 10. Então, ó, de 210 a 10, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a combinação de todas as possibilidades, né, das amostras em que eu tenho 200 peças e seleciono 10. Então é todo o universo em que eu tenho 200 e eu pego 10. E em cima eu vou ter o produto, entre que eu vou estar forçando, que dá 180, eu quero 10 boas, né? Da 180, toda a minha amostra vai ser das 180 e das 20 que são defeituosas eu não vou ter nenhuma. Então é bem lógico isso. Próximo, de termos 10 peças defeituosas, ao contrário, das 180 eu não quero nenhuma, das 20 eu quero as 10 da minha amostra e das 200, 10 a 10. E de 5 boas e 5 defeituosas eu vou ter 180, 5 a 5, 20, 5 a 5 sobre 200, 10 a 10. Tá? Para esse exemplo especificamente a gente vai utilizar combinatória, ok?
Numa sala existem 6 casais, né? Entre essas 12 pessoas, 2 são selecionadas ao acaso. Qual a probabilidade de selecionarmos um homem e sua esposa? 1/11. Por quê? Porque o primeiro, tanto faz. A primeira pessoa que eu for selecionar, não importa quem seja, mas o próximo tem que ser o cônjuge dele. Então vai ser 12/12, ou seja, tanto faz o primeiro, e o segundo vai ter que ser o cônjuge dela, independente de ser a mulher ou ser o homem, ou o outro vai ter que ser o cônjuge. B. Qual a probabilidade de selecionarmos 2 homens? 5/22. Por quê? No primeiro caso, eu vou ter 6 homens sobre os 12, vezes, no próximo sorteio tem que ser um outro homem. Então não tenho mais 6 homens, eu vou ter 5 homens e 11 elementos. Então fica 6/12 vezes 5/11, né? Nesse caso aí, ó, esse exemplo é bem legal também, ó. 8 pessoas, entre elas Pedro e Silvia, são dispostas ao acaso numa fila. Qual a probabilidade de Pedro e Silvia ficarem juntas? Então aí, ó, 2 fatorial vezes 7 fatorial sobre 8 fatorial. Por quê? Eu tenho aqui nos 8 casos, né, a combinação. Por que 8 fatorial no denominador? Porque são as possibilidades que eu vou ter para colocar as 8 pessoas dispostas numa fila. Eu posso ter, no primeiro caso eu tenho 8 opções, aí no segundo caso eu vou ter 7, depois 6, por isso que 8 fatorial. Aí em cima, a ideia que eu vou fazer é que das 8 pessoas eu vou ter a mesma ideia, só que eu vou fazer 7 fatorial. Por quê? Porque eu vou considerar como sendo Pedro e Silvia uma pessoa só, vão ficar juntas. Então eu vou ter 7 fatorial sobre 8 fatorial, tá? É o pulo do gato. Professor, mas por que eu multiplico por 2? Porque Pedro e Silvia vão ficar juntos e a ordem vai importar, que é uma fila, tá? Então eu posso ter Pedro e Silvia ou Silvia e Pedro. Então por isso que eu multiplico por 2 e o resultado disso vai ser 1/4. Deles ficarem separados, aí faz pelo complementar, né? Se eu já sei a deles estarem juntos, o complementar vai ser 1 menos a deles estarem juntos. Então vai ser 1 menos 1/4, que é 3/4. Tá? Aí um exemplo aqui bem do nosso dia a dia, né? Que eu acho bem interessante para vocês. Eu acho que a gente vai finalizar com eles porque os outros são bem repetitivos, tá? Ou então eu posso gravar uma aula com os outros vídeos. Então, ó, na loteria são sorteadas 6 dezenas, né? Na Mega Sena. Distintas pertencentes ao conjunto de 1 a 60. O apostador escolhe 6 números. Qual a probabilidade dele ganhar? Ou seja, dele acertar 6. Então, ó, dá 6. Vejam só a lógica. Ó. São 60, 6 a 6 no denominador. Por quê? Eu tenho 60 bolas e escolho 6. Então, 60, 6 a 6 são todas as combinações possíveis, dentre as quais eu vou ter o 60 e extraio 6 bolas. É um valor imenso. Aí em cima eu tenho um produto, né? Das 6 que o jogador escolheu, vai ter que ser as 6 que ele escolheu desse universo. Das 54 restantes, eu não quero nenhuma. Então olha essa probabilidade, 1,9 vezes 10 a menos 8, probabilidade baixíssima. Tá? Então a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é muito baixa. Por isso que por isso que eu não jogo, mas sorte existe, você só ganha se jogar, mas você vai ter que estar consciente que a chance de você ganhar é extremamente baixa, tá certo? Então a gente para por aqui, depois eu continuo com outra aula com esses outros exercícios, tá? Para não ficar tão desgastante, beleza, gente?